Bom dia, jovens. Professor Marcelo, Física. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Pessoal, nós estamos aqui na aula 14, tá? Ainda estamos falando lá do potencial elétrico, tudo bem? Energia do potencial elétrico. Só que agora, mais especificamente, pessoal, nós vamos trabalhar o potencial elétrico, tudo bem? Beleza, pessoal. Potencial elétrico de uma esfera condutora. Eu tenho uma esfera condutora lá, carregada positivamente, tá? Eu vou olhar ela agora internamente, na superfície e mais afastado dela, para o lado externo. Tudo bem? Gente, desculpa. Internamente, o que eu tenho internamente dentro de uma esfera condutora? Lembra, pessoal, que eu falei para vocês que na parte interna de uma esfera eu não tenho campo elétrico? Lembra? Eu até passei uma aulinha aí, passadas aí, pessoal, um link falando sobre a gaiola de Faraday, certo? Como explicar a gaiola de Faraday e mostrando que internamente o campo elétrico é zero. Ah, professor, se o campo elétrico é zero, o potencial também é zero? Não, cara, o potencial não é zero. O potencial é constante. O campo elétrico é zero. Olha só. O que eu quero dizer para vocês? Ó, qualquer corpo, o campo elétrico interno é zero. O potencial é constante, cara. Tudo bem? Vamos ler comigo, ó. O potencial interno é igual ao potencial na superfície. Internamente, qualquer ponto A e B aqui, ó. E se eu pegar um pontinho C na superfície, o potencial é igual a KQ sobre R. Professor, não é KQ sobre D? Aqui dentro, pessoal, essa distância aqui, ó, do centro da esfera à borda, eu chamo de R, tá? Então, esse Dzinho aí vai se transformar em R. Então, toma cuidado que na questão pode falar o seguinte, internamente ou a superfície, R, tá? Da superfície para o lado externo, aí é a distância. Ok? Beleza, professor. Potencial no ponto externo. Gente, eu tenho aqui o corpo carregado, tudo bem? Do ponto da origem, no centro lá, zero. Qual que é o meu valor do meu potencial, professor? Perguntinha, qual que é o valor do campo elétrico? Zero. Do potencial? Constante, não é? De zero, eu ainda estou internamente da esfera. Opa, cheguei na superfície da esfera. Qual que é o valor do meu potencial? Está aqui. Beleza, professor? Então, ó, eu vou ter um valor de um potencial aqui, certo? Interno. Professor, da superfície e eu for me afastando da esfera, eu vou ter um valor de outro potencial? Sim. Aí sim, pessoal, eu vou descrever o potencial com a letra D. Tudo bem? Gente, equilíbrio elétrico nos condutores. Gente, muito importante dizer, o potencial em condutores neutros é zero, tá? Potencial em condutores neutros é zero. Contato entre duas cargas, dois corpos carregados, tá? Se eu pegar o corpo neutro lá, aquele corpinho neutro lá, pessoal, e colocar ele em contato com um corpo carregado, vai ocorrer o fluxo de cargas, né? Certo? Professor, quando duas cargas atingirem o mesmo potencial, eu chamo equilíbrio elétrico? Quando atinge o mesmo potencial, é isso aqui. Gente, olha só. Como é que eu calculo potencial mesmo, gente? Não é K, eu vou chamar de potencial 1, tá? K, Q1 sobre V1. Professor, K, porque eles estão no mesmo meio, K igual a K. Q2 sobre... Desculpa, gente, é D, tá? D1 e D2. Gente, eu tenho valores iguais de ambos os lados, quarta a quarta. O que me sobrou aqui, jovens? Me sobrou isso aqui, ó. Q1, D1, Q2, D2. Muito importante vocês analisarem isso daqui, pessoal, tá? Que um é proporcional ao outro. Gente, olha só. Quando eu estiver falando aqui para vocês, ó, quando duas cargas atingirem o mesmo potencial, eu posso ou falar de distância ou posso falar de raio, tá? É onde eu estiver trabalhando com isso.
Especificamente, pessoal, se eu estiver trabalhando esses tipos de cargas aqui, ó, perdão, esses tipos de corpos, o mais interessante é eu trabalhar o tamanho dele, certo? Que eu vou ter tamanhos iguais, eu vou ter distribuições de cargas diferentes em corpos de tamanhos diferentes e vou ter distribuições em corpos de mesmo tamanho. Então, quando eu for trabalhar isso daqui, para ficar mais fácil vocês entenderem, eu posso chamar esse cara aqui de R, que é o tamanho. Gente, toda vez que eu falo R de uma esfera, eu estou falando especificamente o tamanho desse cara, tá? Então, ó, R e R, só para não confundir a mentezinha de vocês. Olhando esse cara aqui, dá uma analisada aqui, ó. Lembrando, esferas de dimensões diferentes, quer dizer, tamanhos diferentes, raios diferentes, tá? Por isso que eu mudei ali a letra D para não confundir a mentezinha de vocês. Eu tenho uma carga Q1 de um tamanho e de uma esfera, tá? Quando esfera carregada de um tamanho e esfera carregada de um outro tamanho, de outra quantidade de cargas. Gente, eu vou usar a mesma proporção, certo? Só que a questão é a seguinte, para eu manter essa razão aqui, se Q1 aumentar, R1 também tem que aumentar. Concorda comigo? Então, ó, se eu falar para vocês, cara, esse cara aqui é o dobro desse. Então, o Q2 vai receber, perdão, Q1, né? Esse cara aqui, a esfera Q1, vai receber o dobro também. É proporcional, cara. Então, se esse cara é o dobro desse, ele vai receber o dobro também das cargas. Beleza? Ó, as esferas com maior raio ficará com maior carga. Tá. E esferas de mesmas dimensões? As esferas com os raios iguais, tamanhos iguais. Tamanhos iguais, eu tenho a mesma quantidade de carga. Correto? Correto, professor. Se eu fazer a conservação de carga, somando a carga Q1 e a carga Q2, eu vou ter a carga total delas. Concorda comigo? Se eu dobrar a carga de um, eu também vou dobrar a carga da outra. Logo, as distribuições de cargas para esferas de mesmas dimensões são iguais. Se eu mandar, por exemplo, eu tenho uma esfera carregada com 20 coulomb e outra neutra, de mesmo tamanho, quando eu encostou, separei 10 para cada uma. Tá? As cargas totais divide por 2. Gente, eu vou agora apagar o quadro e vou dar continuidade ao conteúdo, tá? E nós vamos trabalhar os valores de gráficos e as capacitâncias e a quantidade de cargas que uma esfera consegue armazenar. Tudo bem? Espera um minutinho. Bom dia, jovens. Professor Marcelo, Física. Pessoal, dando continuidade aqui, ó, nós estamos agora, que eu falei para vocês da aula 14, e nós iremos agora falar sobre energia potencial eletrostática em um condutor. Gente, quando eu tenho o início no potencial igual a zero, o trabalho também vai ser igual a zero. Concorda comigo? Trabalho é Q vezes o potencial. Se o potencial é zero, o produto de um número com zero vai dar zero. Logo, o trabalho vai ser zero. Daí para frente, potencial V2, V3, tá? Eu determino pela energia potencial Q vezes V dividido por 2. Pessoal, aqui, ó, o mais legal aqui, ó, é isso aqui. Presta atenção, gente. Se eu tiver um corpo A e eu carregar ele com uma carga Q, ele vai ter um potencial V. Concorda comigo? Beleza. Professor, se eu dobrar, colocar 2Q, ele vai ter 2V de potencial. Certo? Ele vai ter o dobro do potencial. Eu dobrei a quantidade de carga, eu vou dobrar a quantidade do potencial elétrico dele. Ah, professor, então quer dizer que, no condutor isolado, tá, gente? Então quer dizer que a carga é proporcional ao potencial? Sim. Ah, que legal, professor. Então, se eu for fazer a razão, ó, se eu for fazer a razão entre a carga e o potencial dele, eu tenho uma coisa chamada de capacitância desse daí. Professor, o que é capacitância? Nada mais é do que a capacidade que um condutor tem em armazenar cargas. Ele tem que ficar armazenando cargas. Um condutor não armazena cargas, mas só que ele tem uma determinada capacidade para isso. Gente, isso tem que ficar muito específico para vocês,
que daqui para frente vai chegar um tópico lá na frente, já que nós vamos trabalhar uma coisa chamada de capacitores. E esses capacitores, ó, a ideia dele está aqui, ó. Nós já estamos começando aí a entrar lá em circuitos elétricos. Show de bola, hein, cara? Gente, então, professor, a capacitância nada mais é do que a razão entre a carga e o potencial? Sim, só que tem um detalhe, pessoal. Ele depende da geometria, a forma desse capacitor, depende da forma dele e depende de onde esse cara vai estar, tá? Beleza, professor. Então, eu falei para você que a capacidade de um condutor possui em armazenar carga, certo? A unidade de capacitância, tá? É Farad, letra F maiúscula. Farad, professor? Sim, é do Faraday, certo? Foi ele. Vem comigo, ó. Pessoal, a capacitância de condutores esféricos agora é esférico, tá? Ali é qualquer um dele. Vai depender da geometria, que é esférico em específico. Tá. Professor, eu sei que o potencial é Q sobre R, o raio. Sim, e a capacitância é Q sobre o potencial. Se eu pegar o potencial V, que é o Q sobre R, e jogar aqui embaixo, eu vou ter isso aqui, ó. Capacitância é igual a Q, certo? No lugar do V, eu vou colocar todos esses caras aqui. K, Qzão sobre R. Gente, embaixo eu tenho Qzão. Em cima eu tenho Qzão. Corta, professor. Isso, cara. Logo, a capacitância em um condutor esférico é dado. O raio é fração sobre fração. Conserva em cima normal, multiplica o inverso. Certo? Certo, professor? Então vai ser assim, R sobre K. Ah, que legal, professor. Então é assim que eu consigo determinar a capacitância de um condutor esférico? Isso, com esse cara. Gente, olha só que coisa interessante. Uma observaçãozinha. Se eu tiver um Faraday de capacitância, um Farad, quanto que vai ser o tamanho desse condutor? Desse cara? Qual que vai ser o tamanho desse corpo? Vamos fazer a continha aqui? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, ó. Não, esse aqui, ó, capacitância é igual o raio sobre K. K é o meio, tá? Vamos trabalhar que esse cara esteja num meio vácuo, que é o 9 vezes 10 elevado a nona, professor? Isso, 9 vezes 10 elevado a nona. Gente, eu quero saber o raio, não é? É, professor. R, vou colocar aqui, ó. R é igual a C vezes K. Logo, a capacitância desse cara não é um Faraday? É, professor. E quanto que vale K? 9 vezes 10 elevado a nona. Professor, espera aí. 1 vezes 10, 1 vezes 9, não, 1 vezes 9 não é 9? Isso. Qual que é o raio desse cara, gente? 9 vezes 10 elevado a nona metros. Ou 9 milhões de quilômetros. Caramba, professor. Ele precisa ter esse tamanho, esse condutor? Sim. Então, pessoal, por isso que nós trabalhamos sempre, quando nós estivermos trabalhando com isso, gente, para um Faraday. Um Farad. Tá? Para um Farad. Olha o tamanho do bagulho. Olha o tamanho desse cara tem que ser. 9 milhões de quilômetros. Gente, é impossível, na verdade, construir um condutor desse tamanho, né? Então, nós trabalhamos, pessoal, com submúltiplos, que é aquele microfaraday, nanofaraday, picofaraday. Tudo bem? Beleza. Gente, aqui, ó, condutores em equilíbrio. Eu tenho 3 condutores aqui antes do contato. Eu tenho um condutor com uma capacitância C1, eletrizado com uma carga Q1 e um potencial 1. Eu tenho um outro corpo com uma capacitância C2, eletrizado com uma carga Q2 e uma potência, um potencial V2. Um corpo com uma capacitância C2, eletrizado com uma carga Q3 com uma potencial V3. Certo, professor? Eu fui lá, encostei, então fiz ligações entre fios dele, tirei. O que aconteceu agora? A capacitância do corpo continua a mesma, não se altera. Ah, professor, mas só que
teve mudança de carga, não teve? Então, ele ficou agora eletrizado com uma carga Q1 linha, diferente, certo? Certo, professor. E só que com detalhe, como eles tiveram contato e separaram, eles entraram em equilíbrio. O potencial nesse cara aqui vai ser o mesmo, o potencial nesse cara aqui vai ser o mesmo, o potencial nesse cara aqui vai ser o mesmo. E aí que vai estar. Os potenciais entre eles serão os mesmos depois do contato. Tudo bem? Beleza, professor. Logo, pessoal, a conservação de cargas me diz o seguinte: a somatória de carga que eu tinha depois é a mesma que eu tenho antes. Concorda comigo? Concordo, professor. Eu vou colocar aqui, ó. Q1 linha mais Q2 linha mais Q3 linha tem que ser igual à quantidade de carga aqui mais a quantidade de carga que eu tenho aqui mais a quantidade de carga que eu tenho aqui. A quantidade de cargas, somando todas essas cargas aqui, tem que dar a mesma somatória dessas daqui. Certo? Certo. Nós trabalhamos muito bem isso. Pessoal, se eu não me engano, foi bem antes, né, desse probleminha que nós estamos passando. Pessoal, como é que determina a carga? Pela capacitância. Como é que é mesmo? Ó, carga. A potencial está dividindo, passa multiplicando, né? Certo, professor? Então, ó, Q1 linha, então vai ficar assim, ó. Q1 linha vai ficar a capacitor 1, potencial V, mais. Isso aqui, ó, pessoal, vou escrever aqui em cima para não confundir a mente, tá? 1 linha mais Q2 linha mais Q3 linha. Tem que ser igual à somatória que eu tinha antes. Certo, professor? Certo? Então, logo, aproveitar o máximo possível o espaço aqui do quadro, tá, gente? Logo, a capacitância desse cara, vezes V, isso aqui que eu estou escrevendo, mais C2V mais C3V, tem que ser igual isso aqui, tá? O que é esse cara aqui? É o capacitor 1, V1, mais o capacitor 2, potencial 2, mais o capacitor 3, potencial 3. Esse cara é igual, esse cara é igual, esse cara é igual. Separar. Vai ficar C1 mais C2 mais C3 é igual a C1, V1, C2, V2 mais C3, V3. Está multiplicando, passa dividindo tudo. Então, ó como é que esse cara vai ficar, ó. C1, V1 mais C2, V2 mais C3, V3. Esse cara aqui, esse cara estava multiplicando, passou dividindo. C1 mais C2 mais C3. Esse é o valor do potencial em função da capacitância. Certo? Certo, professor. Mas agora é o seguinte, eu vou precisar colocar tudo isso em função de cargas. Concorda comigo? Em função de cargas. Gente, esse cara, o que é C1, V1, C2, V2, C3? Eu posso escrever ou isso aqui, ou assim. Você concorda que tudo isso aqui equivale à carga Q1? C1, V1, C1, V1, não é a carga Q1? Isso. Mais a carga Q2, C2, V2, C2, V2 não é a carga Q2? Isso. Mais 3. Ou eu posso escrever assim, ou eu posso escrever ou assim, tá? Só substituindo. Beleza, pessoal? Até aí, nós terminamos a nossa explicaçãozinha. Eu vou agora, pessoal, passar uma resolução de exercício para nós entendermos melhor esse conteúdo, tudo bem? Só que eu vou precisar apagar o quadro. Valeu? Agora um momentinho. Beleza, jovens? Apaguei o quadro agora, nós vamos resolver exercícios. Pega a apostila de vocês aí, tudo bem? Beleza, professor, a apostilinha, página 29. Só lembrando, pessoal, que isso aqui, deixa eu só dar uma olhada, só para confirmar certinho qual é o capítulo. Capítulo 6. Isso, capítulo 6, tá? Página 29. Gente, UFC, olha, duas esferas condutoras carregadas de raio 0,75 e outra de raio 0,15
estão separados por uma distância muito maior que a soma dos dois raios. As esferas, no vácuo, ligadas por um fio fino, flexível e condutor. No equilíbrio eletrostático, a esfera de raio 0,75 fica carregada com carga Q1 e a de 0,15 fica com carregada com carga Q2. A razão entre essas cargas, como que vai ficar? Gente, está aqui, ó. Beleza. Q1 e Q2, R1 e R2. Um é maior que o outro. Tudo bem? Está aqui as informações. Cara, olha só. Ele falou que é um equilíbrio eletrostático. Equilíbrio eletrostático, você concorda comigo que o potencial de uma vai ser igual ao potencial da outra? É, professor, verdade. Então vamos lá, gurizão. Pensa não. Q1, R1, K, Q2, R2. Beleza? Eu tenho K de um lado, K do outro. K de um lado e K do outro. Ficou o quê, professor? Ó, Q1, R1, Q2, R2. Ah, professor, legal, bacana. Só que ele, olha só, ele quer saber a razão entre Q1 e Q2. Gente, você concorda comigo que esse cara aqui está dividindo? Eu vou passar ele para cá multiplicando. E esse cara está em cima, eu vou passar ele embaixo. Eu vou trocar esse por esse por esse. Tudo bem? Olha o truque de mágica que eu vou fazer aqui agora. Passar para cá, ó. Q1 está aqui, passa para cá. Esse passa para cá, passa para cá. Q2. Aí, ó, viu? Eu já comecei a montar o que eu queria. R1, R2. Professor, legal, né? Vamos ver quanto é que vai dar? Q1 sobre Q2, 0,75 metros, 0,15 metros. Gente, se eu for fazer essa divisão aqui, a razão Q1 pela razão Q2 vai dar 5. Professor, cadê a unidade desse cara? Metro com metro, quarta, não tem unidade, só quer a razão. Então, se eu não estou enganado, essa daí é a alternativa letra C. Beleza? Pessoal, vamos agora fazer algumas teorias aí, rapidão? Pega aí, continua aí, ó. Perde o foco não. 4. PUC-Rio. Uma carga positiva pontiforme é liberada a partir do repouso em uma região do espaço onde um campo elétrico uniforme e constante. Se a carga se move na mesma direção e mesmo sentido do campo, mesma direção e mesmo sentido do campo, a energia potencial eletrostática do sistema, letra A, aumenta e a energia cinética da partícula aumenta? Gente, foi o que eu falei para vocês, lembra? A variação da energia, se ela é positiva, ela é um movimento forçado. Aí não, ele é um movimento, pessoal, espontâneo. Foi o que eu falei para vocês. Desculpa. Então, ele soltou a carga de prova vai se aproximando lá do campo. Então, se ele vai se aproximando lá do campo, a energia potencial era uma energia negativa, uma energia diminuindo, né? Concorda comigo? Beleza. Ela vai diminuir? Sim. E a energia cinética da partícula diminui? Não. Gente, para quem não entendeu, essa é a 4 PUC. Tá? PUC-Rio. Página 29. Eu tenho aqui as linhas de campo, tá? Vamos fazer bem rapidinho aqui. Ui, que coisa feia. Linhas de campo. Tá, beleza. Gente, ele falou que a carga está se aproximando, né? Tá se aproximando, ó. Legal. Então, o que isso quer dizer? Se eu deixar a carga aqui, ela vai se aproximar para lá espontaneamente. Concorda comigo que se eu deixar ela paradinha aqui, eu tenho a energia potencial elétrica. Na hora que eu soltei, essa energia potencial elétrica diminui, certo? E ela entra em movimento com a energia cinética aumenta. Qual a alternativa que está falando isso? A energia cinética da partícula permanece constante? Não. A energia do sistema aumenta e a energia cinética da partícula diminui? Não. Olha essa. A energia do sistema, a energia potencial eletrostática do sistema diminui. E a energia cinética da partícula aumenta. Foi o que eu falei para vocês, ó.
Uma diminui e a outra aumenta. Alternativa letra E, né? Isso. Vamos na 5 rapidão também. Teoria. Considere o seguinte experimento. Um cientista constrói uma grande gaiola metálica isolada da Terra e entrou nela. Seu ajudante, então, eletrizou a gaiola, transferindo-lhe grande carga. Pode-se afirmar que o cientista nada sofre, pois o potencial da gaiola era menor que o potencial do corpo? Gente, olha só. Qual que é o valor do potencial aqui dentro? O valor potencial? Constante, né? Constante. É constante tanto aqui dentro quanto aqui na borda, né? Na superfície. Concorda comigo? Os valores é constante, foi o que eu falei para vocês. Então, não. O cientista nada sofreu, pois o potencial do seu corpo era o mesmo que o da gaiola? O potencial interno é o mesmo da gaiola? É. Então, alternativa letra B. Beleza, pessoal. Qualquer dúvida aí, volta o vídeo, pausa, vamos estudando. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, beleza? Valeu, obrigado.